Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania, hoje com o tema Educação. E meu convidado é o Dr. Marcelo Lima de Oliveira, que é promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia e responsável pela curadoria da educação. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Fabrício, obrigado pela oportunidade de vir nesse programa Cidadania, esclarecer um pouco da atuação do Ministério Público em prol da educação em Rondônia e em Porto Velho. Dr. Marcelo, quais são as atribuições da curadoria da educação? É uma atuação em defesa do direito à educação básica. Vou até explicar um pouquinho, porque anteriormente nós ficávamos junto com a promotoria da infância. Mas, em razão da promotoria da infância ter muitas questões de emergências, que são urgências, muitas vezes a questão educacional ficava um pouco à distância. Como a educação é essencial para qualquer direito do cidadão, inclusive para a República, para nós termos uma República solidária, com desenvolvimento sustentável, tudo passa pela educação. E aí o Ministério Público Nacional, Rondônia, criou a Curadoria da Educação para focar na educação básica. E por que na educação básica? Porque é lá que as pessoas vão ter acesso inicial e, mais importante, à educação. Aprender a ler e compreender o que está escrito, porque combater o analfabetismo funcional, que é alto aqui no país, aprender a fazer as contas, né, fazer a matemática, porque o analfabetismo financeiro também é muito grande no Brasil, e também a formação cidadã. Por isso que nós temos um foco eminentemente na educação básica, pública. Eu acho extremamente importante, porque percebe-se que nos últimos anos investiu-se muito no ensino universitário e deixou-se um pouco para trás o ensino básico. Foi como o senhor falou, onde as crianças aprendem a ler, escrever e as contas básicas, aprender as noções básicas de matemática. Então, Marcelo, quais são os desafios aí para o ensino médio? No ensino médio, nós temos dois graves problemas. O primeiro é o resultado da própria aprendizagem, porque quando o ensino médio representa o fim da educação básica e os resultados são ruins. Não só em Porto Velho, não só em Rondônia, o Brasil. Inclusive, assim, se for vermos pelo Brasil, nós estamos lá, somos medianos, estamos lá pelo 15º, 14º lugar, estamos lá no meio da tabela. Mas o problema é que o Brasil está muito atrás. Então, o primeiro desafio é fazer com que o aluno efetivamente aprenda. Efetivamente saia do ensino básico com uma formação já cidadã, uma preparação para o mercado de trabalho, uma preparação para assumir os desafios do nosso país no futuro. O segundo problema é a manutenção do aluno no ensino médio. Eu tinha anotado aqui que nós temos em torno de 75% de alunos de 14 e 17 que fazem ensino médio, ou seja, com 10 anos a gente está no índice de 95%. Então, em torno de 20% estão desistindo, eles estão saindo da escola. E é esse motivo que nós temos que combater, fazer com que o aluno chegue ao final. Nós temos que mudar a escola. A gente não pode, nos tempos da internet, das redes sociais, dos Facebooks, WhatsApp da vida, que a velocidade da informação é muito grande, a possibilidade de você conseguir obter conhecimento é muito rápido. Você dá um Google e você acha quase 90% das informações que são relevantes. E nós temos uma educação que ela não está chamando a atenção do aluno. Aí ele prefere ou já entrar diretamente no mercado de trabalho, o que é um equívoco, porque ele vai entrar... você que é muito focado nas questões econômicas sabe que quanto maior o grau de aprendizagem, quanto maior o número de anos na vida escolar, maior é a remuneração do adulto. Então, quando ele antecipa essa entrada, ele está vendo hoje o que vai fazer falta no futuro. Então, esse é o grande desafio. Nós temos em torno de 25% de evasão. É um índice muito alto, porque o investimento é muito grande e nós estamos perdendo, assim, grosseiramente falando, 25% do nosso orçamento da educação do ensino médio, porque nós perdemos alunos. Esse é o grande desafio.
Percebe-se que há investimento, o investimento é alto, o Brasil é um dos que mais investe. Eu estava vendo até uma tabela em comparação com outros países no mundo. O Brasil está bem colocado, né? Investe acho que 13% do orçamento em educação, mas me parece que está aplicando mal, né? Porque não está aplicando bem lá no ensino básico, os jovens acabam abandonando, então acho que esse é o maior desafio, é mantê-los na escola, no ensino médico, e é um problema que precisamos resolver para as futuras gerações. O que o senhor me diz sobre qual que são os maiores problemas do ensino, da educação infantil, das criancinhas? Né? A educação infantil, o primeiro problema é eles entrarem na escola. Enquanto no ensino médio eles ficarem na escola, na educação infantil é eles entrarem. Pelo Plano Nacional de Educação, em 2016, já há 2 anos, já deveria ter 100% de atendimento do ensino infantil na faixa de 4, 5 anos, certo? E nós, infelizmente, no estado nós temos 88% de atendimento. Isso nos coloca, estou no 10º pior índice, mas é um 10º pior índice. E Porto Velho também nessa faixa, de torno de entre 70% e 80%, sendo que Porto Velho tem um fator muito especial que tem que levar em consideração. Nós temos uma zona rural muito grande, em torno de 15% a 17% da nossa população vive na zona rural, e o atendimento na zona rural do ensino infantil é quase zero, quase nulo. Então, o grande desafio, realmente, na educação infantil é unir esforços, criar fontes de financiamento, já que você falou dessa questão, porque quando foi ampliado o ensino, que era dos 6 aos 17, agora aos 4 aos 17, e mais atualmente dos 6 meses aos 17 anos, o financiamento continuou o mesmo. Então, a gente tem que fazer uma readequação dessa distribuição. E isso é complicado, porque vai demandar toda uma nova estrutura da própria escola, voltada para as crianças de 4, 5 anos, no caso de educação infantil, e das creches de 6 meses a 3 anos, e também dos profissionais. Então, nós temos diversas dificuldades. E, ainda nessa questão da inclusão, é interessante que, se nós formos ver percentuais mesmo, a gente está até um pouquinho melhor do que os números apresentam, do que os 75% que eu falei. O maior problema nosso é a distribuição. Existe uma mobilidade urbana muito grande em Porto Velho, e essa mobilidade urbana faz que existam vagas em determinados bairros, mas outros, onde houve um crescimento populacional muito grande, não houve o acompanhamento do crescimento. Um exemplo é o Orgulho do Madeira, em que houve uma migração interna no município, desacompanhada dos equipamentos públicos, e que hoje gera uma grande demanda do ensino infantil, e mais do que deveria. Por quê? Até algumas vagas existiam, mas como a pessoa mudou, por exemplo, lá do bairro Triângulo para o Orgulho do Madeira, ficou descoberto. Ou ele vai ter que pagar o transporte para fazer esse deslocamento, e nós sabemos que a nossa mobilidade urbana é restrita, ou vai ficar sem vagas. Então, nós precisamos de vagas, e nós precisamos de modificar as vagas, acompanhar a migração interna do nosso município. Investimento também nessa área rural, né? Rondônia é o estado mais extenso, quer dizer, o município mais extenso, né? Então, você imagina o tanto de gente que não mora nessas linhas e que estão desassistidos, o pessoal, os ribeirinhos, né, que precisam também de escolas e não tem. Agora, entrando, você falou de creche, o problema de vaga ainda é o maior problema, essa falta de vaga nas creches? É o maior problema? Se no ensino infantil, da educação infantil de 4, 5 anos, já está em torno de 75%, 80% de pessoas incluídas, inversamente proporcionalmente, em torno de 20%, 25% no máximo das crianças. De vagas, então, nas creches, só 20%, é isso? Que existem. Ou seja, nós temos uma deficiência de 80% a 70% de crianças que estão fora da creche. Isso foi uma opção política dos últimos governos, porque a intenção era, primeiro, universalizar 4, 5 anos, que por isso que eu falei que seria até 2016, e depois tentar chegar até 70% das creches, que a meta não era 100%, mas chegar até 70% das creches. Só que não se conseguiu sequer a universalização de 4, 5 anos. E aí foi retardando os da creche. Acredito, e aí infelizmente tem que falar isso, acredito que esse problema não vai se resolver tão cedo. Porque primeiro,
em torno de 4 mil crianças de 4, 5 anos que ainda estão fora de sala de aula, só em Porto Velho. No estado, em torno de 13 mil. Então, a gente vai ter que criar essas vagas por de 4, 5 anos para depois, que esse tem que ser universalizado, para depois focar nas creches. Só que são todas demandas urgentes. Está provado isso aqui, um dos prêmios Nobel da Economia, já foi um estudo dele sobre isso, da educação, que quanto mais cedo a pessoa entra na escola, ela facilita o aprendizado no futuro. Então, porque ele fez um estudo, que foram 2 Nobel, um de medicina e outro de economia. E os 2 tiveram os mesmos resultados. Quando a criança até os 3 anos, ele tá com os neurônios estão fervendo. E aquele momento que ele tem que facilitar todo o futuro dela. Então, quando a criança tem acesso à educação nessa faixa etária, já existem estudos estatísticos que demonstram que no futuro, lá quando ele tiver ensino médio, na faculdade, a aprendizagem dele será melhor do que aquela, não de regra, mas do que aquela que entrou só com 7 anos. Então, percebe-se que a responsabilidade das creches é do município, não é isso? Isso. Os municípios são responsáveis pelas creches. Doutor Marcelo, e com relação à violência nas escolas, há uma estatística de violência? Esse é um excelente assunto para ser tocado. Parabéns, Fabrício, porque várias pessoas que estudam educação vão lá na promotoria perguntar sobre as estatísticas em relação à violência na escola. Infelizmente, nós não temos uma estatística eficiente, por diversos motivos. Primeiro, para estabelecer o que são essas violências, se, por exemplo, são lesão corporal, briga entre alunos, ou a violência na escola, que é a diferença da violência escolar. Um exemplo, teve um tempo desse, rodou nas mídias sociais, um assalto dentro de uma escola. Aquilo não é violência escolar, aquilo é uma violência na escola, ou seja, é uma violência urbana que chegou na escola. E essa tem que ser combatida conforme toda a violência comum. Policiamento ostensivo, isso. Né? A violência escolar é diferente, é aquela praticada dentro da escola, entre os próprios alunos, entre alunos e professores e entre os alunos e os servidores. Esse, realmente, existe um déficit, até porque a gente tem que mensurar aquilo que a gente vai considerar como violência. O bullying, que está em voga, inclusive essa semana foi aprovada uma nova a LDB, uma alteração da obrigação das escolas de fomentarem a cultura de paz e combaterem o bullying. Então, mas o bullying, como é que a gente vai identificar? Depende muito da situação fática. E como cada escola resolve de um jeito, vai ter que saber como colocar isso estatisticamente. Então, a gente vai ter que definir parâmetros para poder estabelecer quais são os casos de violência escolar e para depois ter efetividade no controle. E que, sinceramente, hoje em dia nós não temos. Precisamos, então, pedir para os nossos governantes, então, fazer primeiro esse estudo da estatística do que é a violência dentro das escolas, entre alunos, e a violência externa, né, para poder saber como é que nós vamos combater isso. Então, Marcelo, para finalizar, o que o senhor pensa que seria, o que é bom para a gente resolver a educação nesse país? O que seria um modelo bom para tentar resolver esse grande problema no país? O primeiro é isso que o senhor está fazendo aqui hoje. A gente tem que colocar isso em voga, a gente tem que trazer isso. A educação não pode ser um tema para ser discutido apenas de 2 anos, no segundo semestre dos anos pares, que são as eleições. A gente tem que focar mesmo. Nós temos que saber que o nosso futuro depende efetivamente da educação. Nós não podemos ficar, como já foi no Brasil, pensar lá que ia educar só uma elite que ia gerenciar o país para os outros. Hoje em dia, a economia é muito moderna, a economia é muito dinâmica. Os países mais ricos hoje, a produção econômica não é uma produção material, e sim uma produção imaterial. E isso você vai conseguir, por exemplo, com a educação. Certo? Como é que nós vamos desenvolver softwares, nós vamos desenvolver programas de melhorias ambientais, se a pessoa não tem consciência sequer do papel dela como cidadão na educação, como cidadão do mundo, que é na questão ambiental. Então, realmente, mais do que foi em toda a história da humanidade, atualmente a educação é um ponto crucial, é um ponto fulcral para o desenvolvimento de qualquer país. Nós precisamos ter mais atenção, então, para as nossas crianças, que serão a futura geração desse país, né? São a futura geração desse país. Esse é o cuidado da gente, né? Então, Marcelo, muito obrigado, tá, por participar do quadro Cidadania. Obrigado, Fabrício. Obrigado, senhores telespectadores.
o Ministério Público está lá, de portas abertas, a atender todas as demandas da população. Um abraço a todos e até a próxima semana com o quadro Cidadania.